Aí, gente, beleza? Tô aqui nos estúdios do Araçatuba Facts, em Araçatuba. Esse aqui é o Alex Guru, todo mundo conhece. Quem é de Araçatuba, região, sabe muito bem. Comediante famoso, radialista famoso. Obrigado, né? Não é? Famoso não. E hoje nós vamos gravar aqui o programa do Guru. Vocês vão conferir o papo em breve, né, Guru? É. Ai, tá mostrando isopor! Meu Deus! Vamos gravar. Poderia fazer um release da vida dele, falar o que ele fez, onde já teve, mas não, vou começar falando o que eu sei. Um garoto de Araçatuba, bati aqui. Cuidado. Um garoto de Araçatuba. Quem tá nervoso aqui sou eu. Ah, eu não tô nervoso não, eu tô com calor, esse negócio o ar-condicionado não funciona. Um garoto Tem de como dar Araçatuba. um grauzinho mais no ar? Não? Tem, porque não tem, que é de parafuso, é de alicate. Ah, então é melhor Se você deixar conseguir... Não, senão vai cair tudo os prédios. Pra quem não sabe o que eu tô falando, é isso aqui, ó, posso soprar? Ah, você vai falar a verdade? O quê? Você vai estragar a magia, o encanto? Ué, não, ele cai. O ortrecento caiu, por que eles não vão cair? Senhoras e senhores, o meu entrevistado é Lucas Carvalho. Ele é jornalista, ele é de Araçatuba, ele começou aqui no... Não liga isso não, pelo amor de Deus, aí vai voar tudo. Depois eu vou mostrar o que é, depois eu tiro a foto. Mostra depois. Depois a gente mostra. O pessoal tá curioso pra saber. Tá pra saber. Tô tentando te apresentar. Você vê que ele não precisa de apresentação. Quem era satubense, ligou a TV ou o rádio em algum momento da sua vida nos últimos 6, 7 anos? Eu fiquei em Araçatuba, né, trabalhando com jornalismo e tudo mais, 6 anos, 6 anos, né? 6 anos. Lucas Carvalho, muito bem-vindo. Eu ia falar boa noite, mas é isso que a pessoa tá vendo de manhã ou de madrugada, verdade. Né? Seja então bom dia, boa noite, boa tarde, né? Seja bem-vindos. Cara, eu tô obrigado. aqui nervoso, não liga não, tá? É o primeiro programa gravado. É o primeiro programa gravado da segunda temporada e pra mim é um prazer muito grande estar aqui. Quando você mandou mensagem dizendo, né, falando do convite e tal, fiquei muito feliz e nervoso, né? Você pensou em recusar? Não pensei em recusar. Eu falei assim, o Alex é meu amigo, ele vai pegar leve. Só por causa disso? Não, tô brincando. Eu pensaria, porque assim, em recusar, eu falo, né? Ah, tá, em recusar. Porque assim, eu sou um cara que assim, as pessoas, vamos pro lugar? Às vezes eu quero ir, às vezes eu não quero. Às vezes eu vou não querendo, às vezes eu quero e não vou. Não, eu vim querendo. Então isso é bom. Eu vim querendo. Até eu mandei mensagem, falei, Alex, eu tô uma semana em Araçatuba, né, na folga de Natal, falei, eu vou embora sexta, vai rolar a mesma entrevista? É verdade, né? eu fiquei fazendo convite, aí, tipo, é tenso quando alguém fala, vou te entrevistar, mas ninguém vê. Ok, vamos combinar. O primeiro programa foi ao vivo, né? Foi só pra mostrar, na verdade tava testando aqui pra mim. E aí, um abraço, Netinho. E esse é o primeiro programa, gravado, editado, bonitinho, com GC. Inclusive você viu o nome dele embaixo, fica passando esse GC, igualzinho que esse programa de TV à tarde. Tá aparecendo aqui? A Lucas tem uma surpresa, vai ter uma surpresa, mas ainda não sabe, aquelas coisas. Ah, tá tudo aqui. E eu não tô vendo, realmente. Não tá. Aqui fica o GC, né, do nome do programa, que é o programa do Guru, e aqui no canto do canal que tá exibindo, da internet. Ótimo. Legal, né? Eu acho isso maravilhoso, cara. Bom, vamos começar falando da sua carreira do início. Do início, A primeira vez que você se apaixonou ou se interessou por comunicação, você lembra? Lembro. Cara, eu tinha uns... Eu sempre gostei muito de comunicação, sempre gostei muito de falar. Sim. E eu tinha uns 13, 14 anos, eu já sabia que eu seria jornalista. Eu falava que eu seria jornalista. Mas você brincava de repórter, pegava os shampoos assim, fazia de microfone? Cara, eu em casa, eu tinha o hábito de falar sozinho na frente do espelho, né? É feio quando a gente tem essas manias. Você também tinha essa mania, com certeza, e as pessoas achavam que você tava ficando maluco, né? Eu vou entrevistar você, mas eu ia falar depois, quando eu ia no camelô comprar aqueles microfones sem fio, sabe? Você colocava a pilha, ia lá no rádio, sintonizava umas frequências, ele pegava isso aí e eu ficava que nem besta falando. Só que, cara, não sei, você não vai acreditar, eu nunca pensei em trabalhar em televisão. Eu sempre curti muito rádio e jornal impresso. Sim. Então, na minha casa, eu brincava de rádio. Você tinha equipamento? Você tinha... Nada, cara, era tudo os equipamentos de casa mesmo, né? Rádio, som, CC. Rádio, som, meu e tal, do meu não, né? Dos meus pais e tal. E eles sabiam que você fazia isso ou fazia escondido? Não, sabiam. Cara, eu ficava lá falando como se eu fosse locutor, minha mãe limpando a casa e ouvindo, né? Eu lendo as notícias. Coitado, ela limpando a casa e ficando informada, porque aí eu pegava as notícias do jornal, né? Folha da Região e tal, e lia, enfim. Na época não tinha WhatsApp pra você pegar e ler, mãe, acabou com você. Não tinha. Mamadeira de p. Mas, cara... Não, é que pode falar que é internet. Não, claro. O programa é seu. Não é por ser meu. Por exemplo, você pode falar o palavrão que você quiser, que não vai falar que eu edito, que eu não sou besta. Porque tem criança vendo, por exemplo, vocês não ouviram. Entendi. Fala um vai. E pior que aparece um quadrado na sua boca e que não dá pra saber nem o que você falou.
Certo. E nem o palavrão que foi dito. Ah, é? Tem essa possibilidade Não, aqui. lógico, não sou besta. Aí vai falar um negócio, aí... Não, vai, vou continuar, não precisa falar palavrão. Ai. Onde é que a gente tava? Nós estava do negócio do rádio, microfone. Do rádio. Então eu brincava Jornal. de rádio, cara. Na escola eu fazia rádio no intervalo, eu fazia jornal, fazia informativo, cara. Era tudo improvisado. A rádio que a gente fazia no SESI, eu estudei no SESI. Sim. A rádio que a gente fazia era dentro de um almoxarifado. E aí a gente usava os equipamentos que a escola tinha mesmo, aqueles microfones comuns De igreja, né? isso. E aí, cara, eu levava tudo isso pra dentro de um almoxarifado. Você sabe, almoxarifado de escola, tem carteira velha empilhada uma em cima da outra, produto de limpeza, um monte de coisa. Tem tudo, menos que a gente precisa. Menos que a gente precisa. E aí era tudo improvisado, era uma mesa como essa aqui, eu colocava o som, colocava os alto-falantes pra fora, né, pra ficar ali no pátio, eu me trancava dentro do almoxarifado e ficava ali, era o rádio toca CD na época. Isso aí acontecia. Geralmente quem tinha o controle do som era quem era o pessoal do Grêmio. Era. Não sei se no SESI tinha Grêmio. No SESI tinha algo semelhante a Grêmio. No Kaique, no Baltazar, o pessoal colocava os alto-falantes, as caixas. Geralmente era um microsystem que tinha entrada para microfone. Ou uma caixa que tinha entrada no microfone. Exatamente. Colocava a música e falava ali. Isso. E aí eu ficava do lado de dentro do almoxarifado, trancava a porta, escondido e ficava falando ali. Chamava SESI FM? Tipo, Chamava Rádio CQV, porque o CQV era o Cidadania e Qualidade de Vida, semelhante a Grêmio. Era a mesma linhagem, era a mesma coisa. Era um grupo de alunos. Grêmio. Um grupo de alunos que se reunia para fazer lembra que você era melhorias nesse pela escola CQV? e tal. Eu não lembro o que eu era. Porque não tinha Função, cada um tinha uma... assim, o cara cargo, é presidente, vice, não tinha. Era uma professora responsável pelo grupo, a gente se reunia para discutir coisas para a escola. O que eu lembro que eu fazia muito, assim, eu gostava muito de comunicação já nessa época, e aí eu comecei a implementar algumas coisas de comunicação na escola. Então era a rádio na hora do intervalo e o informativo. Então, tudo no improviso, a gente não tinha condições de fazer nada melhor do que aquilo, então era tudo no improviso mesmo, tudo na raça. O informativo era impresso. Impresso, Era formado como folha de se fosse um sulfite. jornal. Folha de sulfite. Mas Digitava no Word, fazia aquela diagramaçãozinha básica, a gente imprimia lá, sei lá, um exemplar e depois xerocava, né? Tirava xerox e... Xerocava, pra quem não sabe, é fotocópia, quem não sabe é xerox. E xerox, isso. E aí a gente distribuía um exemplar para cada sala de aula. Mas você pegou uma época boa, já tinha o xerox, fotocópia, já tinha impressora. Mas eu sou da época do mimeógrafo. Você é da época, você fala assim como se você tivesse 28 anos. Eu tenho, Não, mas microfone. Voltando, aí você tava lá, começou no SESI, essa coisa de comunicação ali dentro. Isso. E aí foi crescendo. Foi crescendo Kevin e isso. o Cris evoluiu. Exato, evoluiu. Só que eu não pensava em trabalhar em televisão, assim. Eu achava que eu trabalharia com rádio ou com impresso. Naquela época você imaginava que o rádio ele não perdeu o tamanho, mas ele deixou de ter importância porque assim, chegou muita concorrência, principalmente redes sociais. Você imaginava que o rádio era grande na época. Era. O rádio era um espaço concorrido. Cara, eu falo na época que tipo, a gente tá falando quando você era adolescente. Sim, quando entrei numa emissora de rádio pela primeira vez, eu fiquei... Eu também. Você lembra qual rádio foi? Eu acho que tenho quase certeza que foi a Rádio Tietê na época, Tietê. que depois virou Rádio Jovem Luz e tal. A Rádio Tietê, o transmissor era aqui embaixo, a torre. Então, Caiu. Caiu? Não, migrou, né? Tá, e era a rádio... Porque na época, a Folha da Região era... Verdade, a Tietê AM pertencia, assim, ao grupo, era arrendada né? pela Folha da Isso, Região. exatamente. Verdade. Então, eu sempre fui muito ligado em tudo isso. E aí, cara, quando eu entrei na rádio, aí eu fiz amizade com o pessoal da rádio, eu enchia tanto o saco, como eu já enchi muito o seu saco. Você lembra quem que era que tava lá quando você chegou a primeira vez? A galera da técnica, lembro. Não, quem que tava apresentando, quem que tava lá? Cara, ó... Não lembro. Não, eu sei as pessoas que passaram por lá. Agatha Orzedo passou por lá. Agatha. Agatha Que apresentava Orzedo. programa de clipe no SBT. Você lembra? Foi minha professora na faculdade, e lembro da Agatha também no SBT. Qual é que era o programa de clipe? Como é que chamava? Era... Tá ligado, eu lembro que tinha um programa de... Era Tá Ligado ou Fique Ligado? Fique Ligado, uma coisa Fique assim. Ligado, eu acho que era Fique Agatha, Ligado. queremos você aqui. É isso aí, Agatha. A Agatha me deu aula na faculdade, gosto muito dela. Walter Gonçalves, que trabalhava na Folha da Região. Walter. Fez também na Rádio Tietê, era na parte do jornal. O Rodrigo Pereira, que hoje trabalha na Câmara, trabalhou na rádio também. O Rodrigo, que é filho de um grande radialista. O Édipo, Já não está entre nós, mas foi um grande comunicador. A história do rádio tem a presença firme dele, né? Ele também trabalha na comunicação, mas é na parte técnica, né? Na parte técnica. Então, e aí, cara, eu fui fazendo amizade com a galera assim, né? E ó, posso falar um negócio? Eu comecei no rádio, pra quem não sabe, eu trabalhei com rádio durante boa parte da minha vida. Comecei com 12 anos, eu ia lá, pegava água pros caras de uma rádio pirata. Pegava água, ia lá,
pegava o galão, ia no posto, enchia, voltava e comecei a conhecer, comecei a fuçar, deixaram eu mexer, deixou eu passar música, comecei a locutar e tô nessa área até hoje, como você pode ver aqui. Comecei lá. A melhor coisa que tem é você ser curioso. É, cara. Você querer ir lá, querer... Sabe, o cara que quer saber, quer aprender, ele vai aprender. Sim. Entendeu? E eu falo que eu enchi muito o saco deles, e enchi o seu também, porque eu sempre fui um cara perfeccionista. Então quando eu fazia rádio na escola, cara, era nojento. Queria que tivesse vinheta, trilha, música. Chegou a ter vinheta, né? Chegou a ter vinheta. Você fez pra mim pra Excelsior. Excelsior. Né? Que aí já era uma coisa mais profissional, era uma rádio... Minha voz era ardida. É uma rádio comunitária que eu trabalhei também, e trabalhei porque eu gosto, assim, E ó, eu vou falar um negócio, eu fiz técnica lá pro Werneck. Quando o Wagner. Eu lembro do. Ixi, eu sou velho do rádio. Do rádio pirata, principalmente. A gente sabe que é uma história, aquela rádio que você trabalhou, teve toda uma luta pra ela sair a concessão dela. Mas enfim, né? Ela tá aí ainda tá firme e forte. Ainda tá. Então foi uma passagem importante também. Eu fiquei acho que 3 anos lá. Eu ia aos domingos fazer um programa lá de variedade, eu misturava com jornalismo e tal. Sempre porque eu gostava muito. Servia como escola também, né? Muito, demais. E aí na escola também, então assim, na escola eu queria que tivesse vinheta, trilha, então eu enchi o saco dos caras, os caras me ajudavam demais, né? E é interessante, cara, porque aí as coisas elas foram caminhando de uma forma que eu não esperava, né? E aí foi quando eu entrei, né, aí comecei a fazer faculdade e tal, e aí caiu a televisão pra mim, que não era um sonho, assim, porque tem gente que, eu quero ser jornalista porque eu quero trabalhar na televisão. Não era isso. Foi uma consequência. Foi uma consequência. Eu cheguei no SBT, que na época era TVI, né? Era a transição de TVI para SBT interior, a venda da emissora, enfim. Mas quando eu cheguei na TV, quando eu cheguei no SBT para ser estagiário, aí eu me encantei com aquele universo lá. Que era uma espécie de... Assim como você se encantou do rádio, era um encantamento 2.0 da comunicação. E aí, cara, eu tive, assim, pessoas que acreditaram em mim mais do que eu mesmo, né? Porque pessoas que vislumbraram em mim algum potencial pro vídeo. Sim. Então eu era estagiário, mas aí quando surgiu a oportunidade de ir pra rua, pra gravar sonora, que são aquelas entrevistas e tal, eu ia. E era legal? Eu adorava aquilo, cara. Você sabe que eu não sou repórter, jornalista, assim, formado, mas teve uma vez, eu não vou falar qual é a emissora, mas é um amigo meu, eu vou falar um abraço pra ele, você vai saber quem que é. Um abraço pro Ronaldo. Uma vez eu tava no jogo e ele chegou, Alex, meu repórter precisou correr, aconteceu alguma coisa, você não pega uma sonora pra mim? Ah, beleza. Aí fui lá no meio de campo, fiz as perguntas e com a mãozona lá, a cor da mão, né? Aí no dia que passou na TV apareceu o nome do repórter, só que a mãozona que tava aparecendo era a minha. Mas enfim, né? Um abraço pra todo mundo aí desse canal aí que eu gosto de assistir. Quando eu era estagiário, aconteciam coisas semelhantes, assim, o repórter hoje faltou, por exemplo. Aí você... Pra não perder o roteiro da pauta que tava marcada, eles me mandavam, então fazia as entrevistas e tal. Só que aí alguém escrevia o texto, gravava. Você fazia e alguém assinava, a verdade é. Porque assim, tipo, a pessoa não podia ir, mas você não podia assinar toda a matéria. Não podia, naquele momento eu não podia. Então às vezes eu rascunhava alguma coisa, não era nem estrutura de off e tal, porque naquele momento eu não sabia muito bem o que era aquilo, né? O rádio e TV, embora sejam 2 meios de comunicação de massa, eles têm método totalmente diferente de trabalho. Totalmente diferente. Por exemplo, na TV é muito roteirizado. Você tem cada minuto na televisão, tô falando assim, cada minuto é bem pensado e escrito. No rádio não, ele é improviso. Geralmente o locutor abre e começa a conversar, porque geralmente o rádio tem é muito próximo a você de quem tá ouvindo. Envolve ligação. E eu vejo que quando eu fui pra TV a primeira vez, eu fiquei bobo, porque tipo assim, tava perdidinho, a verdade era essa. Tava muito perdido, não entendia nada, você não sabia nem o que eu tava fazendo lá. Sabe, porque era era um rádio com olhos. Eu acho que hoje a TV também, ela tá muito nesse processo de estar muito mais perto das pessoas, até em relação à linguagem e tal. É claro que as matérias, elas continuam sendo... você não pode, sei lá, depende muito do assunto, mas é que antigamente, a matéria tem que ter 1 minuto e meio, 2 no máximo e tal. Hoje em dia, eu vejo que não é tão cravado assim. Eu acho que a matéria tem que ter o peso que a notícia tem. Eu vou falar assim. E até a linguagem, tudo mudou. No interior, principalmente, durante muitos anos, o jornalismo interior era engessado. Era o repórter com o microfonão aqui, sonora, off. Hoje você vê jornalista subindo em árvore, na matéria, descendo, fazendo, tipo, fugindo daquele engessamento. Quebrando o protocolo, padrão. Em todas as emissoras eu vejo isso. Tipo assim, e é uma maneira de ficar mais próximo, ficar mais humano até mesmo, porque isso era muito mecanizado. Sim. A
a própria maneira, acho que, de apresentar, durante muito tempo, foi muito... Hoje recebemos o... Sabe, assim... Eu acho que hoje o erro, ele é permitido. Como é que o erro é Isso. permitido? Não há problema nenhum você, por exemplo, tá ao vivo e aí você errar e pedir desculpas e, dependendo da situação, brincar com aquele erro ali. Você tem um jogo de cintura, né? Aconteceu comigo algo semelhante esses dias. Eu tava ao vivo no Balanço Geral e eu esqueci... Não sei o que você tá pensando. Então, esse é um exemplo. Esse é um exemplo, mas tem um outro. Peraí, não vai falar do Tamanduá. Vamos falar. Então mas esse que eu tô dizendo, eu esqueci o nome da... Esqueci assim, a rua chama... Até agora eu me confundo com a rua lá em São Paulo. Acho que é Radoc Lobo. E eu falei Rodac, alguma coisa assim. E o pessoal Sou novo, em São Paulo, a gente... né? E aí, cara, eu falei, meu Deus do céu, né? Pensei comigo, são poucos segundos pra você pensar, né? Eu falei, mas eu sabia que eu tinha falado o nome errado. E aí eu peguei e falei ao vivo, falei assim, olha, Radak, Rodoc, equipe, me ajuda, como é que é o nome dessa rua mesmo? Aí você pediu. Aí o cara falou pra mim o nome da rua, e eu consertei e fui. E aí você fica pensando assim, poxa, errei e tal, mas depois vieram me falar, Lucas, parabéns, cara, é isso. Você é um humano, cara, as pessoas que estão te assistindo, grande parte delas, sabe que você não é da capital, sabe que você está chegando agora. E é comum. E te enxerga como uma pessoa comum. Então, quer dizer, eu me confundi com o nome da rua, corrigi e passei a informação que eu tinha que passar, então a missão foi cumprida. Do Tamanduá ATI, né? Ao vivo, cara. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, vamos mostrar o vídeo primeiro? Mostra o vídeo. Vamos mostrar, aí depois a gente vai comentar. Esse vídeo que nós estamos falando. Vamos lá. Acabou acontecendo uma confusão imensa, né? Ele se envolveu nessa confusão junto com o segurança do metrô, como você disse, estação Tamanduateí do metrô. Tamanduateí. Tamanduateí. Tamanduateí, que é um técnico de informática. Tamanduateí. Eu vendo o seu Tamanduateí, eu lembro do Valdir Felizola de Moraes. Eu tava ao vivo num posto, numa campanha sobre etanol. Agora estamos ao vivo da Valdir Felizola. Não saía, né? Aqui pertinho da Pauleta. E é comum você... E essas coisas acontecem, cara. E assim, existem grandes pérolas, né, na televisão, assim, de situações semelhantes. Mas eu acho que o lance é você ser o mais natural possível, cara. Isso é uma coisa que eu tenho pra mim, assim, eu gosto muito do ao vivo. Até por conta desses desafios, assim. E eu acho que o ao vivo é a tua naturalidade, cara. E posso falar um negócio? Ao vivo a gente erra menos. Exato. E isso é verdade, cara. Eu já percebi Sabe isso. por quê? Porque você, acho que no gravado, se eu errar, eu faço de novo. O seu cérebro pensa, não, se der errado não tem problema. O ao vivo já pensa, não pode dar errado. E se der errado, você vai ali, ultrapassa, contorna a e continua. Ali. Mas, ó, você entra pra... O que é isso aí? É um lenço. Deixa eu ver. Grande silêncio. De marca. Vamos focar? De onde que é esse lenço? É porque não tem nada aqui. Não tem ar-condicionado. Inclusive, se você quiser doar um ar-condicionado, primeiro tem que dar uns tijolos pra tampar esse buraco. Porque o ar vaza aqui. A gente tá falando de quê mesmo? De erro, né? De erros. Por exemplo, eu já tive na TV que você trabalha hoje lá em São Paulo, mas eu fui pra fazer humor. Sim. Os primeiros dias que eu fui, eram gravados. Então você tava ali tranquilo, você zoava, você podia brincar. Às vezes errava, voltava, fazia de novo. Era uma coisa de tranquilidade só. O dia que eu fui no Instituto Programa da Tarde fazer ao vivo, inclusive era concurso de imitação do Rezende, que foi um dos grandes jornalistas da TV, que não tá entre nós mais, morreu esse ano ou não? Não, já tem acho que 3 anos. 3? Né? É doido? Vamos procurar aqui? Não, acho que é por aí mesmo. Cara, faz 3 tempo. anos? Faz tempo. Enfim. Enquanto você fala, eu agora fiquei curioso. Fiquei curioso também, porque eu fui pra lá em 2000... a última vez que eu fui pra lá, eu vi ele. Foi em 2016, eu vi ele. Cara, eu não consegui conhecer, não tive ele morreu em 2017. chance de conhecer o Marcelo Rezende. Ele morreu em 2017, que em 2016 eu tava doente. Ele morreu em 17 mesmo. 2017, que em 2016 eu fui lá, doente. 16 de setembro de 2017. Eu tava afastado do serviço, eu posso falar agora. Eu tava afastado do serviço, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Aí a Record ligou, vou lá gravar, não, o que é? Programa geral do vambora. Eu fui pra lá, assim, gravei tudo, não podia nem andar. Aí eu fui, eles buscaram mesmo. Aí, voltando a falar... Estão sabendo agora que... Estão sabendo? Não, tomara que não. Aí, nós tava falando de quem mesmo? Do ao vivo, né? Do ao vivo, do programa da tarde que você tava lá. Cara... O gravado é uma coisa. Aí de repente você olha aqui aquele monte de monitor. Aí nos monitores você tem um que tá mostrando a parte interna e tem um que tá no ar. Ou seja, eles estavam no comercial, então tava propaganda e um mostrando o estúdio. De repente os dois estavam mostrando o estúdio, ou seja, tava ao vivo. E aí o cara falava assim, não, você fazia assim, ó.
E aquela sensação adrenalina, tipo, não posso errar, que tem gente vendo, ouvindo, e aí é horrível no começo. Então, mas essa adrenalina do ao vivo é uma coisa inexplicável, né, cara? Eu vou conversar pra você, eu tenho continência. Não. Na hora que na verdade, assim, cara, eu acho que... Até pela questão de ser ao vivo mesmo. O frio na barriga, ele acontece, ele existe, cara. Sim. Eu acho que os caras mais experientes, eles devem ter o frio na barriga. Porque eu acho que se você perder esse frio na barriga, cara, então quer dizer que tem alguma coisa errada. A maioria do pessoal fala, né, que o dia que perder esse frio na barriga, pode abandonar a profissão. Exatamente, cara. E aí esse frio na barriga é uma coisa que você vai vivenciando, aí na hora que você começa, você se envolve com aquilo que você está falando, e aí é o que te faz, por exemplo, um erro desse, sei lá, esquecer o nome da rua, ou gaguejar para falar tá amando a ATI, mas você leva mais na boa. Porque, cara, é importante que as pessoas saibam que a gente é normal, né? Que é tudo natural. E você que é novo em São Paulo, percebeu que tudo quanto é nome de lugares, espaço, bairro, é nome misturado com Tupi-Guarani, né? Então, Tamanduá ATI falei certo? Tamanduá ATI. É um dos mais sossegados que você vai encontrar lá. Vale do Anhangabaú lá? Anhangabaú? Luiz Inácio de Anhanhamelo. A moca não é moca, é moca. Então assim, cara. Eu tô muito bem em Araçatuba com o São José, Hilda Mandarinos, Porto Real. Mas não é só São José. Condomínio Residencial São José Quality Alameda Park. Eu já esqueci tudo isso aí já. Condomínio Residencial São José Quality Alameda Park. Então, na verdade, o nosso escritório aqui, o nosso estúdio fica aqui no bairro Nova York, na New York Towers. Como é que chama? New York Towers. Nós tá aqui perto do Bola 7. Inclusive dá pra ver o barulho aqui na Brasília. Sabe que eu vou falar que nós São José, essa estrutura toda, o pessoal vê aqui. E aí, mas a gente falando que isso aqui tudo artesanal. Ai, meu Deus, quanta coisa, né? Se pega fogo, não sei. Tanto que não tá chovendo, né? Porque não fala em chuva, meu Deus. Hoje que nós gravamos esse programa, caiu um toró. Entrou água aqui dentro, deixei a janela aberta, molhou metade do... Você não tem que ver. Não, molhou não, mas tava tudo... Você tá fazendo... tá perdendo todo o encanto, que a galera tá achando que isso aqui é uma baita de uma... ele sabe que eu não minto as coisas. E se estiver achando... Olha, vou respitando aí. Vamos falar ainda lá de São Paulo. Nós tava falando... Chegamos em São Paulo, você já tá trabalhando na Record. Não, mas a gente Voltei. Volta. Não, porque... Então, fiquei no SBT aqui. Sim. Os 6 anos. Do SBT... Fui pra Bauru. Verdade. A minha história na Record começa em Bauru. E começa bem, né? Começa bem. Bem longe de Araçatuba. Começa bem. Porque assim, geralmente o pessoal daqui de Araçatuba, quando vai pra Record, começa na Record local. Você não, já vou pra longe. E você combinava o negócio. Pegou muita gente de surpresa. Eu acho que sim. Pegou até mesmo eu mesmo de surpresa, né? A única coisa que eu sei de Bauru... É o do lanche Bauru. É isso. Eu não cubro Bauru porque não vem nada dentro. Mas é o Graus. Quando a gente vai pra São Paulo, para lá. Não, mas o lanche Bauru você tem que experimentar, cara. Deve ter comido, mas chama de outra coisa. Não, mas o verdadeiro. Esse negócio de pão francês, presunto e queijo não é Bauru, Você não. descobre que o cara tem um amor pela cidade quando começa a defender. Então, bauruzenses, é bauruzenses? Bauruenses. Fiquem felizes, porque vocês têm um cidadão baruense aqui em Araçatuba, lá em São Paulo. Ixi, você já ganhou o título de cidadão de alguma cidade? Eu já, não, título de cidadão não, já ganhei voto de aplauso. Voto de aplauso, que serve pra que faz isso? Voto de aplauso, aqui 2 em Araçatuba. Aqui, né? Em Araçatuba. Você nasceu aqui, nasceu? Nasci aqui. E ganhou voto de aplauso O primeiro voto de aplauso eu tive quando eu escrevia pra Folha da Região. Eu fui colunista mais jovem do jornal, com 15 anos de idade. Sabia ler e escrever, né? Sabia ler e escrever. Coisa rara. E o segundo voto de aplauso foi porque eu fui pra Bauru. Um reconhecimento do trabalho. Você teve um voto de aplauso aqui e o segundo também foi aqui. Os dois foram aqui. Primeiro quando você começou a escrever, o segundo quando você foi embora. Exatamente. Você vê quando vaza daqui, né? Não, mas mais ou menos. Justiça já feita, né? Me homenagearam também quando eu tinha 15 anos de idade. Que homenagens, né? Brincadeira, pessoal da câmera. Eu já ganhei um prêmio uma vez, eu fui receber de short chinelo. Fala, só vim buscar. Pô, tinha sonelidade. Você foi de short chinelo? Mas é bem tua cara. É bem a sua cara. Eu até pensei em vir short chinelo e tal. Programa do Guru. Alguém falou assim, Alex, você vai só buscar um prêmio, um negócio, alguma coisa de reconhecimento, não sei o que lá. Não sei, você é bem importante quando eu preciso das coisas. Beleza, vou lá. Cheguei lá. Mas assim, eu tava passando, nem lembrava, eu tava pensando, tem que buscar um negócio. Cheguei lá. Tava no hino nacional cantando. Falei, que isso? E foi por ordem alfabética a entrega. Alex, não vai você, vai eu. Cheguei lá, o Rivel Papinha me entregou, a Ed, não sei quem foi. A Ed era presidente da Câmara, o Rivel Papinha era vereador. Acho que ela falou. E você lá de bermuda? Transmitindo ao vivo na TV Câmara. É estilo Alex Guru, viu? Aí cheguei com o São José, o povo, é o vice da televisão. Eu falei, mentira. Televisão assim. Você tava lá na Câmara, tava. Eu pensei.
TV Câmara. Putz, tava. Mas enfim. Voltando a falar, daí você recebeu esse voto de aplauso. Mas aí vamos falar de Bauru, vamos voltar pra Bauru. Não, então, e a minha história na Record começa em Bauru, então. Mas é que eu não vou entrar nessa merda que o povo não precisa saber, o povo cuida da sua vida. Porque assim, sair do SBT em Araçatuba e ir pra Bauru, você saiu do seu berço. Então, mas... Não tô falando nem do berço da comunicação, você saiu do seu berço, ainda onde tá sua família. De tudo. Como é que foi você sair daqui e ir pra outra cidade que, embora seja perto, não dá pra ir e vir toda hora? Não, foi a primeira grande mudança. E assim, cara, você fica ansioso, você fica com medo, você fica com receio. Mas por que eu fui? Chega uma hora que você acha, com você mesmo, você fala assim, eu acho que dá pra fazer alguma coisa a mais, né? Eu já tava aqui há 6 anos, na mesma empresa, como você disse, morando na casa dos meus pais. Eu falei isso não. Você disse que eu tava no berço da minha família, não falou isso? O berço é o Volta seio, aí que eu quero saber. Em Araçatuba e pra Bauru, você saiu do seu berço. Então, mas... Não tô falando nem do berço da comunicação, você saiu do seu berço, ainda onde tá sua família. De tudo. Falei. Então, tava na casa dos meus pais. Cara, minha família mora muito perto do SBT, então eu morava a menos de 5 minutos do trabalho. Então tava muito confortável a vida. Sim. Pessoalmente falando e profissionalmente também. Então você sente o momento de ir, né? Assim, de buscar algo fora. Acho que a gente entendeu. Tava, tipo assim, você não quis estacionar ali. Exato. Qualquer pessoa que quer estabilidade, seja no serviço público, no particular, no privado, vamos dizer assim, estaria, não, tô tranquilo, tô recebendo dinheiro, tô perto de casa, era o que eu queria. Mas não era o que você queria. Não era o que eu queria. E aí aliás, era, mas não tava... eu achava que comigo, cara, assim, tava tudo muito bem, mas eu achava que eu tinha condições de evoluir como pessoa e como profissional também. Assim. Momento Kevin Cris. Evoluiu! Pronto. Ok. E aí, posso continuar? Sim, é que essa parte que fala, evoluiu. Ah, tá bom. E aí você tem que me ir pontuando, me falando. Depois da edição que eu me lasco. Nem sempre eu entendo a piada. Não precisa. Isso não quer dizer que você seja um péssimo comediante. Às vezes eu sou lesado. Imagina, se não é não. Você tá com o olho vermelho. Bom, continua. É sono. Tô brincando. Onde eu tava? Nós tava lá em Bauru, evoluindo. Evoluiu? Vai pôr de novo? Evoluiu! Não, vai não. Aí você tava falando que tava confortável e não e aí chega uma hora que você sente que tá na hora de você... que tem mundo lá fora, que é possível. Cara, porque quando eu comecei a fazer jornalismo aqui em Araçatuba, eu não tinha pretensão de ir embora. Essas coisas você vai... Algumas pessoas talvez até tenham, sim, mas eu não tinha. E aí foi surgindo, assim, conforme você vai trabalhando e tal. E aí quando veio a oportunidade de trabalhar em Bauru, era para ser repórter também, eu falei, cara, eu vou... vai ser bom como pessoa, porque aí você sai da casa da sua família e eu passei a morar sozinho, tinha as minhas responsabilidades. E profissionalmente também é uma outra empresa, são outras pessoas, vou conhecer outra cidade. Bauru é uma baita de uma cidade, cara. Grande. Eu gosto muito de Bauru, que o pessoal lá é muito acolhedor, me acolheu super bem. E aí, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. O momento que você recebeu a proposta, foi você que recebeu, você não foi atrás, né? Na verdade foi assim, um amigo meu soube da vaga e aí ele mandou pra mim, Lucas, te interessa e tal, você acha que vale a pena pra você e tal? Eu entrei em contato pra sondar. Pra sondar. Olha o pessoal da TV tá sabendo agora. Entrei em contato pra sondar, pra saber o que era, na verdade, né? Porque, na verdade, quem me mandou essa possibilidade foi um amigo meu. Falou, olha, Lucas, tô sabendo disso e tal. Você acha que é o momento? Você acha que vale? E eu quis sondar. E aí acabou dando certo, cara. Acabou rolando, assim. Eu acabei tendo a certeza de que era o momento de fazer isso. E aí, quando você recebeu o sim, o ok, te surpreendeu ou você... Tava tranquilo, era aquilo. Você achava que ia acontecer aquilo? Eu fiquei surpreso, sim. Eu fiquei surpreso porque, na verdade, assim, cara, uma coisa é você pensar contigo assim, poxa, acho que tá na hora de eu fazer alguma coisa diferente, de buscar algo diferente. Outra coisa é quando acontece, né? Sim. Porque aí, toda uma mudança de vida que envolve, né? Você tava saindo da cidade, que eu amo essa cidade pra caramba, tem uma história que eu gosto muito de Araçatuba. Tô brincando. Aqui é tão bom. Cara, eu gosto, Eu cara. amo. Eu gosto. Mas você ama tanto que caça até confusão com todo mundo. Eu não, o povo que caça. Você não vê no meu programa, vai ficar me calando. Eu tô no programa do cara e falando do cara, que absurdo. Qual é essa parte aí? Dá pra cortar na edição, não dá? Não, vou manter, pra mostrar o tipo de gente que você me vai. Então assim, mudar de cidade, sair da casa dos meus pais, mudar de empresa
isso tudo é uma... cara... É um desafio. É um desafio. E é um baita desafio. Toda mudança gera medo e tal no começo. Com certeza, né? eu falo isso porque quando eu saí do trevo e vim pra cá... Você também teve mudança daqui. Mas ó, aí você foi pra Bauru. Fui. Bauru você teve essa visibilidade que você entrava muito nos jornais da capital. Foi. Ou seja, quando você tava trabalhando aqui, você entrava nos jornais da capital da rede que você tava, que era a SBT. Sim. Aí, em Bauru, eles usam muito jornalismo local. Bastante. E eu tô falando isso porque assim, tem jornalismo local praticamente o dia inteiro. Tem bastante. Quando fala o dia inteiro, pode falar. Tipo, tem jornalismo de manhã. O que abastece a rede é o jornalismo local. Sim, nós temos as praças, né, do interior, todas as partes do país. E a Record tem muito essa possibilidade, assim, essa visibilidade que pro profissional é importante, assim. Então, quando eu cheguei lá, eu tinha falado, em 4 meses eu estava apresentando o SP Record, que era o Jornal da Noite, substituindo, é claro, as férias, cobrindo férias, mas era uma grande oportunidade. Sim. Eu não tinha feito isso ainda. Quem não é visto não é lembrado. Exato, não, eu fui me descobrir como apresentador também, né, cara? Até então era só repórter, né? Então, assim, foi uma grande... Eu achava que quando você tava no rádio ainda, que você ia tender mais pro lado Silvio Santos da coisa, da comunicação. Eu achava. Porque eu vi que você apresentava para um entretenimento, aquele negócio, mais show. Você tem vontade de Mas ter você sabe, assim? Alex, é engraçado, cara. Eu, quando fui pra Excelsior lá, eu queria fazer um rádio jornal. E só não deu certo porque não tinha espaço na grade. Só que eu não queria perder a oportunidade de trabalhar numa rádio. Sim. Então eu topei fazendo domingo. E era uma rádio... Você lembra do nome? Eu tive 2 programas. O primeiro chamava O Melhor de Domingo. É que eu acho engraçado dos nomes, porque a gente capricha no rádio, né? O Melhor de Domingo. E o segundo programa chamava Galera 104. Galera 104. Que foi o rádio você gravou, não foi? Rádio... Foi pro Galera 104 que você gravou pra mim? Não lembro, não. Eu gravei tanta coisa. Ixi. E não só pra você, mas... Bom, eu achei que você estava chamando de pidoncho aqui. Não, eu falo assim, que meu papel era esse. Meu trabalho, ganhar pão, era esse. Bom, vamos voltar. De Bauru, você passa a apresentar, não só fazer matéria nas ruas. Isso. Aí você começa também a apresentar, substituir o apresentador do SP no ar. O SP Record lá no Record, começo. que é o E dia de noite. depois, um ano e meio, comecei a fazer o balanço geral. E aí é uma escola. O balanço geral é o meio-dia, é horário de almoço, é o horário nobre do jornalismo, né? E é um local. E o balanço geral é um case de sucesso da Record, assim. Sim. É um Em jornal, todas as praças. Todas as praças. Um jornal que tem a cara do povo, um jornal que as pessoas É um jornalismo com gostam. entretenimento. Não é Exato. só. Não é uma revista. Exato. É uma revista, Exato. literalmente. Porque, vou dar um exemplo. A primeira vez que eu vi a Fabiola fazer lá em São Paulo aquele negócio de contar foto, era estranho. Mas pegou. Sim. Tanto que eles depois passaram a adotar nas outras praças. Lá tinha Hora da Venenosa Em Bauru não tinha. O que? Não tinha assunto? Em Bauru não tinha. Acho que não tinha a venenosa, né? Não tinha nada, eu duvido que não tem. Cara, não são nem todas as praças que tem aqui. Em Rio Preto tem recentemente também, não tinha. É novo. É na época que é verdade, tem um detalhe. Não, só agora foi 4 meses, 3 meses, 2 meses. O quê? De Rio Preto, de Bauru? De Bauru, 6 meses. 6 meses. 6 meses era pra ter. Não tô brigando, discutindo. Não, tá, eu achei que você tá falando de Rio Preto. Não. Eu tô falando assim, que é recente aqui em Rio Preto, por exemplo. Você nem Rio todas as Preto- praças tem. Rio Preto quem apresenta é o Rick e a Josi, o Sandro e o Robson. José Dalben, o Sandro Pires E o Robson Risse. Robson Risse. É Risse? Eu falava Rick. É Risse. Meu Deus. Uma vez ele me encontrou aqui, eu tinha recebido uma notícia ruim, tava chorando, ele pegou, era Vôlei Futuro, tinha ganhado alguma coisa, aí ele... Você pode falar comigo, boss, como é que tá a emoção do Vôlei Futuro? Gente, nem era, eu tava... E você embarcou? Era velório, Você foi você deu entrevista? Dei entrevista pra falar do Vôlei Futuro, eu tava chorando, ele colocou como se eu tivesse emocionado, viu Robson, isso? você tá sabendo disso, Robson? Ele sabe sim, mas não sabe que era eu, talvez, né? Ali nem sei se vocês sabem quem é eu. Mas eu sei quem é ele, eu sei que foi ele, porque ele veio fazer o esporte aqui pra falar do Vôlei Futuro. Pegou num bom momento. Que bom. E bom que tava também sofrendo pra caramba, né? Ele ainda conseguiu dar uma entrevista pra Eu nem televisão. queria, na verdade. Não. Não mesmo. Queria sim. Aí, continuando a falar daí de Bauru, você apresentou o Balanço, que foi uma baita de uma escola também. Foi, cara, foi. Assim como a gente tá falando que o rádio é uma escola pra quem quer se comunicar, no jornalismo apresentar se você tá chegando agora, se você não é contratado já pra aquilo, e de repente você tem a oportunidade, cara, se você não fizer aquilo bem feito, e tipo, desculpa falar, é a sua oportunidade, você não pode jogar fora. Exato. E assim, tem que fazer com gosto, tem que Exatamente. mostrar pra que você tá ali, e você fez isso. Tentei fazer, cara. Porque tentou. Tentei fazer, porque assim, eu tento dar o meu melhor, né? Sim. É a avaliação das das o pessoas. povo não sabe das coisas, não. Só que, então... A última vez que o brasileiro escolheu bem alguma coisa foi a nova loira do Tchan lá, que o resto... Quem que era a nova loira do A Tchan? Sheila. A Sheila. Você vê como eu... por dentro... Não, brasileiro não vai dar atenção pro povo, não. Ih, o povo não sabe de nada. Não, cara, mas ó... Eu tô brincadeira, sabe sim. É... Sabe?
Corrigir você da rua com o microfone fazendo pergunta. Mas não vou falar isso não, porque senão o povo me agride, que o pessoal tá difícil. O povo tá violento aqui? Aqui isso é louco. Tá não brincando. posso entrar em assuntos porque às vezes a gente conhece, a pessoa conhece e fica chateada. Mas tá osso. Aqui no interior ultimamente tem gente sendo atropelada por avião. Você não pode deixar faltar cerveja na sua casa, ficou sabendo dessas coisas? Não, é verdade. Tô falando. Não pode bater. Não, bater não pode. Mas tá tenso aqui. Araçatuba, leva pra lá, pelo amor de Deus. Mentira. Se eu saber depois do que tá acontecendo aqui na cidade, eu cheguei... Mas do avião você ficou sabendo. Não, do avião eu fiquei sabendo, mas eu saí, Araçatuba era tão... Calma. Faz 6 meses. Mentira. Calma. Nunca foi calma aqui não, que é terra de gente que põe fogo nas coisas. Ó. Não fala isso, cara. Fala tão bem de Araçatuba. 2019 foi o ano do fogo. Não faça isso. É mentira, gente. É comediante. Vocês não podem levar a sério o que o guru tá falando, não. Tá. Link no inbox. Aí, mas olha lá, aí você fez a balança geral, você já lá em Bauru, você já. Querendo ou não, você quando apresenta o Jornal do Meio-Dia, a grande massa te conhece. Porque é o horário que o pessoal pausa pra almoçar, liga a televisão, vou ver as notícias, olha lá minha mãe sendo presa. É desse jeito. E o Balanço Geral é um programa muito forte, cara. Assim, as pessoas gostam muito, se identificam muito. E aí eu fiz o balanço, aí comecei a fazer links pra rede, matérias pra rede, né, pra São Paulo, e por isso que eu falo pra você que valeu muito a pena ter deixado a zona de conforto aqui pra ir pra Bauru. Não é porque aqui tava ruim, é porque chegou o momento de você mudar de ciclo. Sim. Você sente isso. Eu costumo falar o seguinte, por exemplo, quase toda profissão, tem uma hora que você não tem mais pra onde crescer. Se chegar a Araçatuba, por exemplo, é uma cidade, eu gosto muito de Araçatuba, amo Araçatuba, mas é uma cidade que tem limitações, em todas as áreas. Sim. Aqui só não tem vaga, tipo assim, só não vai ter limitação se alguém, sei lá, for voar de paramotor, que aí dá pra sair da cidade já voando. Mas o resto, não adianta. É limitado. Eu conheço muita gente, muitas das áreas, que chegou no limite ali, dali ela não passa. Sabe? Infelizmente. E assim acontece em qualquer cidade. Gente de Rio Preto vai pra Ribeirão, de Ribeirão vai pra São Paulo vai pra Nova York vai pro espaço. Então, não tem jeito. Se você quer crescer na sua profissão, você tem que abrir mão. Sim. Eu sinto muito, aqui já deu, agradeço. E abre mesmo, cara. Você abre mão de muita coisa, né? Eu falo porque eu conheço muita gente, tem muito amigo em várias áreas, no esporte, na comunicação, no humor. Gente, tipo, que de certa forma teve que abrir mão e às vezes são taxados, viu? Elas dizem, vai embora. Então, mas não é, não, cara. Não é o caso dos jornalistas. Jornalistas não eu acho que então, exatamente isso. Você vai embora, cara. Jornalista, quando vai embora, recebe voto de aplauso. Tchau. Tipo... Obrigado pelos relevantes serviços prestados ao município, isso, né? Mas eu acho que o lance de ir embora é exatamente isso, que você vai buscar. E assim, você vai buscar uma coisa que não é só pra você, cara, que eu acho que pra cidade é importante também. Sim. Eu tenho o maior orgulho de falar em São Paulo, que eu sou de Araçatuba, assim como falava em Bauru, entendeu? Quando você fala que é da cidade, alguém vê, ou alguém sabe que você se torna referência na sua área aqui pra quem é daqui. Eu acho o pessoal acha que, tipo assim, tem muita gente que acha que você não pode crescer na sua cidade que você mora. Tem gente que acha que não cresce. Nunca vou ser. Não, olha lá. Tem Araçatubense, tem Araçatubense, tudo quanto é canto. Até no Game of Thrones tinha Araçatubense, viu? E fala uma coisa, Desculpa, eu lembrei de uma coisa lá, bem aleatória. O que você lembrou? Um cara de Araçatuba que tava no Game of Thrones. Eu não soube disso. Fazendo figuração. Foi no bar lá, e uma história. Foi lá no bar, conheceu um cara, levou ele, na hora que viu, ele tava na série. Uma coisa... E ele só soube quando tava lá? Porque ele era muito segredo, sei lá, tipo, não podia ficar falando, estamos gravando Game of Thrones. Entendi. Mas enfim. Ele o valor de nós araçatubenses. E aí nós estamos falando do trabalho, de reconhecimento, de repente de ascensão dentro do interior. Sim. E aí surge a possibilidade de pisar em outro solo. Isso. Você ter que abrir mão novamente. E aí foi a segunda grande mudança, né? Sim. Em 3 anos, eu fiquei 3 anos em Bauru. Cara, então, eu tava em Bauru, tinha muita vontade de trabalhar em São Paulo, e aí eu comecei, na verdade, a criar essa expectativa e pensar nessa possibilidade, na verdade. E teve um cara que foi fundamental para que eu estivesse em São Paulo, que é o Bruno Peruca. Você tinha amizade com ele? Como é que foi? Eu fazia os links com ele, ele apresentava é verdade. Você já tinha uma interação com ele por causa do interior. Mas aquela interação, assim, de ao vivo mesmo, assim, a gente não tinha contato, relação, nada, seguia nas redes sociais, mas era só isso. E eu me lembro que uma vez eu chamei ele no Instagram e falei, olha, Bruno, tudo bem? Me apresentei, né? Falei quem eu era. Perguntei assim, como é que eu faço, com quem eu falo aí, como é que é o caminho, eu queria saber, é possível cobrir férias, cobrir, sei lá, como é que faz, né?
Você pode me passar um contato pra gente trocar uma ideia e tal? Porque a história do Bruno é muito inspiradora também, muito bonita, né? Ele trabalhava onde antes de ir pra... Ele tava no Paraná, né? Que foi quando ele... Afiliado da Record também? Afiliado da Record também, foi descoberto pelo Marcelo Rezende, ele fez um ao vivo com o Marcelo gostou muito dele, ele foi pra São Paulo, virou repórter. O nome dele era Bruno Peruca? Ou era Marcelo... Bruno de Abril. O Marcelo Rezende colocou isso no Aí nome. o Marcelo apelidou ele de Peruca. Tem a ver igual a Rabo de Arraia. Ah, já, isso. Isso que é ruim você ser apelidado, depois eu ficar te chamando disso. Mas a gente só chama ele de Peruca e ele adotou, né? Ah, ele virou o nome dele. E um cara muito humilde, muita gente boa. E aí, cara, ele me passou o contato dele e mandei uma mensagem pra ele. Ele, já te retorno, tô num evento, num compromisso e tal. Eu falei, o cara nem vai retornar. E me ligou, né? E eu achei isso muito legal da parte dele. Quando você recebeu a ligação dele, você falou o quê? Alô? Não, eu falei... E a ligação de São Paulo? Peraí, falei, vou desligar. Eu falei, né? E aí a gente começou a trocar ideia, ele começou a perguntar da minha vida e da minha rotina em Bauru, como é que era e tal. A gente trocou muita ideia, assim, conversamos muito, né? E ele falou, cara, vamos ver o que é possível fazer. Ele não me prometeu nada, absolutamente, não falou nada, assim, nada. Não foi uma promessa. Não foi uma promessa, promessa, mas também não nada. Mas ele falou pra mim assim, eu vou ver o que eu consigo fazer por você. Eu vi que você quer vir, eu vi que você é um cara esforçado, a gente conhece teu trabalho aí, assim, pelo menos o que a gente vê, que a gente gosta e tal. Eu sei que ele me deu uma força muito grande, e aí, sei lá, acho que menos de um mês depois, calhou que o André Azeredo foi contratado pela Record, ele ia estrear no SP no ar, e aí eles me chamaram pra ficar lá, pra cobrir um período lá, 25 dias. Inicialmente 20 dias, depois fiquei 25 dias. Mas eu achei interessante esse tipo, em vez de pegar alguém que já tava lá, deu oportunidade pra alguém que se destacava ou que tava ali de alguma forma no interior já fazendo um trabalho. Igual, vou dar um exemplo da concorrente, igual a Globo fez com aquele rodízio de apresentador do JN. Isso. E que alguns, inclusive, vai entrar agora em 2020, né? Como é que chama? No rodízio dos fins de semana, né? Fim de semana. E é interessante pra quem trabalha no interior, de repente... Claro. Né? Se bem que não é tão interior assim, não. Só pegou o povo da capital. Mas cara, você imagina o que isso significa pra esses caras, né? E pra essas moças também, pra esses apresentadores. Eu queria né? mandar um hashtag aqui, mas ia ser zoado, mas não vou não. Você, depois do programa meu, hashtag toma TVT. Vocês não apareceu ninguém no rodízio de vocês. Colocaram o Tramontina e uma moça lá. Sacanagem, hein? Tá escorrendo veneno. São Paulo é grande, colocaram dois que já estamos acostumados a ver, mas enfim, não vou tacar pedra em ninguém não. Então, e aí, cara, então foi assim que surgiu, cara. E aí eu fiquei lá os 25 dias, numa temporada, na verdade, eu ainda era contratado de Bauru. Aí terminou o período lá, voltei pra Bauru, aí fui o Balão Geral lá, que é cobrir férias. E nesse período aí de cobrindo férias, eles me chamaram pra ir em definitivo. Então foi assim que tudo começou. E você já tá quantos meses lá? 6 meses. 6 meses em São Paulo? Em São Paulo. 6 meses já cobriu grandes acontecimentos. Já, cara. Vamos falar de algumas coberturas aqui que de alguma te surpreendeu, que te deixou em choque, Sim. ou que te emocionou. Vamos falar, a primeira grande cobertura assim que você, é pra valer. Eu acho que a mais emblemática, mais impactante até agora, cara, foi a morte do Gugu. Cara, foi a morte você do ficou Gugu. perto de onde que ele tava? Fiquei. Fui pra Assembleia. Na verdade, eu fui um dia antes, eu fui pra Viracopos, no aeroporto de Campinas, onde o corpo chegou. E aí a gente tava acompanhando essa expectativa pela chegada do corpo, chegou às 6 da manhã. E no outro dia fui junto com outras equipes, mas estive também lá na Assembleia, a manhã inteira ao vivo falando do velório, da movimentação. O povo aqui, geral, o pessoal acha que por você estar na Record, você está trombando todo mundo lá dentro. São setores, a Record é gigantesca. É gigantesca. É maior que um quarteirão do centro de Araçatuba. Ela é imensa. E a gente faz horários diferentes também. Sim, é como se fosse color visão. É enorme, ninguém se vê. É enorme, né? E tem gente que trabalha lá e não veem. sabe. Exatamente. Turnos, setores diferentes. Mas você chegou a trombar o Gugu? Não. Não chegou? Não. A única vez que eu vi o Gugu, eu trabalhava no SBT, fui fazer o Teleton lá. É verdade. Cobri os bastidores do Teleton. E eu fui exatamente na edição que marcava o retorno dele pro SBT depois de 6 anos afastado do Teleton. Ele voltava pro SBT depois de 6 anos, se eu não me engano. Mas foi como. Ele foi como. Tipo, ele era da Record, foi lá. Eu acho que nesse período ele nem tava na Record mais. Aí eu não vou lembrar. Porque ele foi pra Record, saiu, depois voltou, né? Ele foi da Record, depois foi pela GGP, que é a produtora dele, voltou pra Record como um contratado de reality. Só que eu me lembro que foi a única vez que eu vi o Gugu e foi muito rápido, eu me matando ali pra conseguir uma entrevista com ele pra nossa matéria aqui do interior. A gente foi cobrir os bastidores. Mas na Record nunca me encontrei com o Gugu. Mas, cara, Gugu a gente cresceu assistindo. Sim. E eu vou falar um negócio pra você. Eu fico imaginando, põe fogo aqui. Eu fico imaginando
Qual era a reação de você estar ali cobrindo um velório de uma pessoa que, de certa forma, faz parte da sua infância? Exato, então, isso é não- muito maluco, cara, porque assim, ó, primeiro porque eu tava lá sabendo da minha responsabilidade, né, foi uma cobertura muito importante pro país, assim, chocou todo mundo, até agora ninguém acredita no que aconteceu. E eu tava também, então, tava na condição de repórter, de profissional que tinha que transmitir a informação, mas também muito chateado, cara, consternado, assim, como qualquer pessoa, né, cara, porque eu cresci vendo o Gugu e não acreditando na morte, assim, né, uma coisa surreal. Não era um cara que tava doente, de certa forma você esperava que fosse acontecer alguma coisa, foi um negócio inesperado, realmente. Até quando a gente espera, pega a gente de surpresa, Exato. imagina quando... Então, assim, são várias situações. E na mesma semana, ele tinha desmentido uma morte dele, que o Twitter acho que 2 semanas antes, que ele tinha surgido. infartado, alguma coisa assim, E ele né? desmentiu, bom, foi um negócio tenso. Não, então assim, ó, você tinha a morte por si só, que era algo terrível, e a grande responsabilidade de estar ali. E, cara, não tinha como não pensar na minha história também, assim, sabe? Quando você somente está um turbilhão de coisas, mas eu pensava assim, meu, o que eu tô fazendo aqui, assim? Eu não imaginei que estaria aqui. Pela morte, e era porque ninguém imaginava que ele fosse morrer, é igual o Silvio Santos, ninguém acha que vai morrer, né? A gente coloca, os caras são tão ícones que a gente coloca eles como se fossem imortais, infelizmente não são. É um erro nosso isso aí. É um erro nosso. E ali eu imaginando assim, falei, meu, eu, moleque do interior, que tô aqui em São Paulo faz pouco tempo, e tô nessa missão, nessa responsabilidade. A gente ficou a manhã inteira, aliás, o dia todo fazendo essa cobertura, que foi uma cobertura que chocou todo mundo, assim, que todo mundo parou pra assistir, pra acompanhar, cara. Eu tô falando assim porque, tipo, fazia tempo que eu não via pela televisão uma morte que me deixasse tão abalado. A última vez tinha sido dos Mamonas, assim, que eu lembro. Mamona, pelo amor de Deus, o mundo acabou pra mim. E aí o Gugu, eu me peguei aqui nesse canto aqui, pensativo, meio triste, mas tipo, meio que... Como? Mas enfim, o Gugu eu tive perto de conhecer ele quando ele estreou na Record. A produtora entrou em contato, que ia ter um concurso de imitação lá, ia ter um concurso de humor. E aí eles entraram em contato com o pessoal, fecharam uma turma, e aí na semana teve alguma zica que cancelou, que teve alguma estreia. Eu sou cheio dessa, de quando marca um negócio, não é que é pra acontecer, não acontece porque dá uma zica. Normal. É frio, hein? E mais ou menos. Uma vez eu fui gravei um negócio pro Geraldo. Nossa, a matéria é pronta, homenagem pro Rezende. Um dia antes, não sei o que lá, o Zé Wilker morre. Aí caiu tudo as pau. Caiu as pau. E aí... Caíram. Mas é normal, acontece. Quem trabalha em TV sabe que nem tudo que você produz quer dizer que vai pro ar. Tudo imprevisível. Tudo imprevisível. Né? Você imagina o espelho do jornal quando realmente veio a notícia da morte do Gugu, né? Bom, além da morte do Gugu, você cobre tudo que acontece em São Paulo de manhã pela Record. Tudo que eu digo assim, você vai na Cracolândia. Isso. Deve ter sido uma experiência muito bacana. Cara, foi diferente porque eu só acompanhava e só conhecia a Cracolândia pela televisão. Assim como muita gente não é legal, né, cara? Assim. Claro que não é legal. Não pegou uma pedrinha? Olha isso, pô, fala. Não sei, Meu não Deus faria do isso, porque céu. aqui no bairro a gente tem a nossa própria exemplar de Cracolândia. Mas assim, minha tia tá lá, você não viu ela? Aonde, na Na Cracolândia? Cracolândia. Tá mesmo, perto da tia Flávia. Um abraço se você estiver vendo. Olha, deu povo aí, fica mandando pra tia Flávia. Mas é verdade, tá mesmo? Ninguém mandou ir pra lá? Ela Usar tá essas coisas? mesmo? Tá mesmo. Não dá pra saber quando ele fala Não, sério. tá, quando ué, ele mas fala. a gente não tem mais notícia há anos dela. Não sei nem se tá viva. Cara, mas ó, é terrível, né? o quê? A Cracolândia? Cara, eu fui fazer uma operação contra o tráfico de drogas lá e Primeira... Só esse Fusca passando. Passou um Fusca com o som alto. É Avenida Brasília. É verdade. Você tava aqui no Eu esqueci que a gente tá aqui no Nova York, área nobre da cidade. Você nem falou nada que o pulo tava aparecendo? Eu não vi, cara. Continuamos aqui. Por que eu tô olhando pra cima? O teu retorno, você devia ter colocado... Não dá pra colocar o retorno embaixo. Tá, o fio alcança, normal. Senão o povo vai achar que o programa é feito das coxas. É por isso que faz 1 hora que a gente tá conversando aqui, porque a gente fica... Por isso que é bom ter um diretor. Cadê teu diretor? Ele tava aqui agora. Foi fumar e não voltou nunca mais. Eita, não é. Tomara que esteja vivo, pelo menos. É. Acontece. E aí você foi cobrir uma operação policial na Cracolândia. Foi uma experiência desagradável? Cara, assim, é desagradável o cenário que você encontra ali, né? Eu sabia que a Cracolândia era algo terrível, mas por aquilo que eu acompanho na televisão. Fala desagradável, tipo assim, que não tenha te agradado, você tá ali, não te fez bem? Não, eu acho que assim, cara, eu acho que profissionalmente fez bem porque eu precisava conhecer aquela realidade, né? Sim. Profissionalmente. Profissionalmente, eu digo. Porque não é bom você estar num ambiente daquele. Não é bom existir um ambiente daquele, cara. E como é que acaba com a Cracolândia? Eu não sei.
Você cobriu alguma Né? o do menino do carrossel que foi morto também? Você fez alguma matéria? Eu acompanhei esse caso, mas não desde o início. Eu entrei no caso Você entrou depois, no caso. fazendo links. Não que eu seja uma pessoa que seja informada demais, mas a gente tá aqui, a gente sabe o que acontece. Não perguntei isso, não tá nem na pauta. Não tem pauta. Não tem não, aqui é tudo no improviso. Não, assim... Do Rafael Miguel, né? Eu ia perguntar sobre tragédia, assim, tipo, que envolve bala. A gente mora no interior, a gente só descobre que só vai cobrir tiroteio SUS depois que acabou. Lá você já se teve envolvido em alguma situação em que era de risco? Que poderia acontecer alguma coisa com... Cara, essa cobertura da Cracolândia era uma operação policial. Ela estava acontecendo? Ela estava acontecendo. Então a gente acompanhou a saída das equipes da delegacia, a gente foi atrás acompanhando. Você estava perto da polícia. A gente estava perto da polícia. Vocês eram alvo perto da polícia. Nós chegamos junto com a polícia lá. E então, assim, o ambiente estava seguro? Mais ou menos. Você estava perto da polícia, mas poderia haver um confronto ali. Claro que poderia. Não teve? Não teve. Graças a Deus, naquele momento não teve. Mas, cara, você fica tenso. Eu, principalmente, porque primeira vez pisando ali, né, naquela situação, vendo aquele cenário todo. E, cara, era uma experiência muito diferente de todas as que eu já tive até hoje, né? A Cracolândia, né? Então, exatamente. A Cracolândia, ela é mais velha que a gente. Não, uma operação rolando, cara, assim, era uma operação que tava rolando, a gente tava transmitindo tudo ao vivo, acompanhando pelo helicóptero, ali por terra, acompanhando tudo. Não teve reação, assim, não teve nenhum confronto, mas era uma situação de risco, cara, era uma situação de risco. Qual foi a situação mais louca, assim, que você teve, assim, tipo, o bicho pegou, ia pegar e você tava ali no meio? Cara, recentemente... Pode ser lá ou aqui? Recentemente teve uma rinha em Mairiporã. Dos Pitbull? Dos Pitbulls. Você foi lá? Fui. Você Fui. Tô falando da povo, pode falar. Cheguei lá. Você viu os cachorros de perto? Vi. E realmente é terrível, cara. Não, eu tô assim porque, tipo assim, a imagem que a gente viu aqui em redes sociais, na própria televisão, não era uma imagem que deixou o pessoal muito feliz. Muita gente xingou a 10ª geração, tanto do médico quanto do pessoal. Tinha um veterinário envolvido, veterinário, médico veterinário. Tinha um médico veterinário e um policial militar. E aí você viu aquela cena lá, aliás, não foi só vocês, tinha um monte de gente ali. Quando a Record foi a única equipe que naquele momento entrou lá dentro, no cenário onde acontecia, naquela chácara, naquele sítio. É claro que a gente não acompanhou a operação toda. Sim. A gente, quando chegou, eles já estavam até finalizando, grande parte dos presos já tinha sido levado para a delegacia. Mas ali dentro, naquele cenário, ali dentro do sítio, dois suspeitos, dois caras que estavam na rinha, eles estavam escondidos na mata. Tava por ali ainda? Estavam por ali ainda. E aí a gente ouviu a gritaria, olha, tem dois aqui, aquela gritaria, os policiais todos, porque estava escuro, era madrugada, e os policiais no meio daquele matagal todo, tentando identificar, tentando localizar os caras, e ali aí você viu, os caras, a polícia estava armada, evidentemente, você não sabe como é que os caras estavam, a polícia trabalha armada, é óbvio, e aí eu vi aquela movimentação policial, e policial com arma, e gritando um pro outro, indo pro meio do mato, tava eu, cinegrafista, no meio daquela confusão toda. Falei, na hora que passa na mente? Cara, eu nem sei o que passa na mente, eu falei... Tipo, meu Deus do céu, Berg. Não sei. Eu sei que eu tava narrando, eu tava narrando, né? Olha, nesse momento os policiais, né, a procura... Isso era ao vivo ou era Isso gravado? era gravado. Mas tava narrando comum, pra na compor a matéria. Diferente do interior, quando vai cobrir matéria em São Paulo, eles deixam gravando e vocês vão narrando e vai editando e acontecendo ali na hora. Aqui no interior não, é pauta, é bonitinho, escreve texto, faz passagem. Mas, cara, eu acho que aqui no interior, eu pelo menos no interior, nunca peguei pautas assim, desse jeito, assim. Agressivas, né? Porque, na verdade... Assim, agressiva não, pauta... assim, no interior, e até por uma questão de estrutura, por uma questão, né? Quando acontece algo assim, geralmente, não é sempre que tem uma equipe no momento que está acontecendo. Geralmente a equipe vai recuperar no outro dia. Então, quando você vai recuperar no outro dia, você não tem os mesmos elementos de estar presente com o negócio acontecendo ali, né? E na capital, principalmente nos horários de rush, seja no que está acontecendo, começando o dia, quando ele está terminando, as TVs lá, a Record, a Band, até a Rede TV vai voltar com isso agora, tem muito do jornalismo de imediato. Ao vivo, Então o repórter está em todos os pontos, ou está nos pontos no momento que está acontecendo, seja de manhã, seja durante a tarde também, Sim. e seja durante o final do dia. Coisa que não tem no interior. No interior, geralmente, a pauta é mais leve, mais suave. Você recupera a pauta, não né? tem. Aconteceu, sei lá, uma tragédia, enfim. A gente tá falando
porque as tragédias são sempre emblemáticas, né? Infelizmente, mas são. E se acontece no interior, por exemplo, dificilmente você tem uma equipe naquele momento ali. Isso é verdade. Aí você tem que recuperar o caso no outro dia. O que é mais... Bom, no interior é mais lugar. Porque acontece, o recuperar o caso, você perde o dinamismo de você estar no local. Sim. Você consegue fechar a reportagem mas sem perfeitamente. estar o in loco ali na hora que tá acontecendo. Bom, nós já falamos de... Eu falo demais, você fala demais. Você tá na profissão certa. Você chamou o entrevistado errado. Não, o certo. Aliás, eu tô achando que eu não vou nem gerar um arquivo, vou fazer bonitinho, vou streamar isso aqui ao vivo. É melhor, o povo comenta, acho que a gente vai responder. Ó. Então, porque ao vivo, você acha que tá ao vivo, não, tá porque gravado. ao vivo as pessoas xingam a gente, né? Xinga nada. Não. O povo, amor de pessoa, o povo do Fex. Eu amo todos vocês. E eu também, cara. Pra mim é um prazer estar nessa página aqui. Ah, na página. Não, na página. Bom, Lucas, por motivos óbvios de luz vermelha piscando, a gente vai começar. Verdade, a luz tá piscando. A gente vai começar a encerrar. Quer agradecer alguém? Antes de eu agradecer você, eu quero que você agradeça quem você quiser aí, o programa tá aberto aí. Cara, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que foi um prazer imenso estar aqui, realmente. Imagina. É de verdade isso. E aproveitar para vender o nosso peixe. Para que vocês assistam o Balanço Geral amanhã, todos os dias. Eu tô que tô. Eu tô legal. Eu canto a versão do Sandro Pires. Aqui é a versão local. Deixa quieto, continua sua. Eu posso continuar? Pode. O programa é seu, mano. Posso só gritar pro meu irmão para de jogar Free Fire? Pode. André, eu tô gravando. Pronto. A família se dá bem. Tô gravando. Família se dá bem, né? É, melhor que a gente usar. Bom. Pessoal, Balanço Geral, todos os dias, a partir das 5 horas da manhã para São Paulo. Aqui acho que começa a partir das 6h30. Outras regiões do país vão chegando depois. Mas aqui pega. Todos os dias, com o Celso Ducatelli, com o Bruno Perucca, e a gente tá lá ao vivo. Quem tem Sky, NET, Gato, essas coisas que pega Record São Paulo, parabólica, geralmente já pega 5 da manhã. Desde das 5 da manhã. Se você tiver e quem tem redes sociais também, tinha uma época, não sei se parou, dava 5 horas e começava a streamar nas redes sociais, fazer aquele esquema. A gente tá usando bastante rede social, colocando as grandes... O Jornal da Record tá em tweets ao vivo, nos Facebooks, Instagrams, mentira. Cara, não, o jornalismo da Record tá numa crescente muito legal e isso é bom pra todo mundo. Batendo de frente que é não pode ficar falando essas coisas. Mas você que tá falando. Tá sim, que eu tô só de zóio, Record. Record tem um carinho muito especial e ao mesmo tempo um ódio muito bacana. Não, mas falar. Tá, fazer beijos. A Record foi a primeira emissora que me levou pro Nacional. Foi mesmo, cara. Foi mesmo. Depois de lá fui pra SBT, pra Rede TV, que eu nunca vi o programa na Rede TV. Foi tão bom que nem minha participação eu nunca vi. Um abraço pessoal da Rede TV. Tem muita gente boa na Rede TV. Eu queria ganhar seguidores. Posso colocar meu Instagram aqui? Com certeza, já tá aqui embaixo. Já tá. Eu não precisava nem ter falado. Não precisava, né? Mas ele vai aparecer mesmo assim. Se eu fizer assim, aparece aqui? Tá aí embaixo da sua mão. Que é o arroba... Mais pra baixo aqui? Não, aí mesmo. Aqui mesmo? Arroba Lucas.Carvalho TV. Por que você ganha seguidor? Gente, a cada 10 seguidores que ele ganhar, a gente vai sortear aqui um sorteio do sorteado. Sorteio do sorteado. E ó, muito obrigado. Tem mais gente? Pode agradecer. Eu tô aqui já querendo encerrar. É isso, agradecer também. Todo mundo que tá aqui assistindo, acompanhando. Gente, muita gente, né? Só em Araçatuba é muita gente. Ó, eu gostaria de entregar pra você o troféu... você tá brincando. Prédio de ouro. Você não vai levar embora, isso aqui é só pra fazer encenação. É só pra pensar. É o prédio de ouro. Ó, você pode levar um prédio embora. Não, é pra devolver depois da gravação. Não é pra levar, não. Não. Prédio de ouro. Muito obrigado. Esse prédio fica onde? Esse é o Vidal. Mentira, é o Cirão que é fidão. Olha isso. Obrigado. Eu tô tirando a câmera, né? Tá, não. Você tá levando um prédio embora pra São Paulo. Obrigado, viu? E o cenário vai ficar como? Porque eu vou levar embora. Vai nada. Claro que vou. Você não passa da ponte. Só uma ligação. Oi, como é que você tá? Tá de Ubus. Lucas, brincadeiras à parte. Daí o prédio, pelo amor de Deus. Isso é coisa que se faça. Eu escolhi você pelo motivo óbvio, né? Nós somos amigos? Não, é que você tava aqui na cidade. Tá. Eu tenho um carinho muito enorme por você. A gente já brigou muito. A gente brigou assim, pode falar. Discutimos. A gente discute e a discussão é saudável que a gente tá aqui até hoje. Estranho seria se em tudo concordasse. Claro. Entendeu? E a gente nunca se xingou. Não. Eu nunca te xinguei. Não sei se você já me xingou, mas eu nunca te xinguei. Que eu vou xingar você? Coxinha, mortadela, velho. A xingamento hoje é isso. Xingamento é isso. É isso, mas brincadeira. A gente sempre se respeitou, sempre conversou, inclusive de todos os assuntos. Dos mais tabus possíveis. Tanto é que a gente tá aqui, faz questão da sua presença aqui. Assim como eu fui
convidado diversas vezes pro seu programa de rádio, foi 2. É verdade. E quando era. Vixe, fiz muita coisa, né? Ai, se eu ganhasse por cada participação que eu fazia das coisas dos outros. Obrigado, verdade, cara, viu? Outro abraço aqui. Eu nunca paguei nada. Gente, tô abraçando alguém da televisão, né, que pega na casa dos outros. Eu tô abraçando o comediante mais famoso de Araçatuba e região, cara. Eu ia falar que só tem eu, mas senão o povo vai ficar bravo. Ai, ainda bem que eu pus os pis. Obrigado. Sobe os créditos? Não, ele é chique agora, ele passa de lado. Ah, é de lado? E É. quando termina o programa a gente finge que tá Aqui conversando? tem que fingir, porque ele sobe umas bolinhas. Sobe o quê? Aí o logo. Ah, sobe o logo Ah, também. tem que ter, né? Tipo, geralmente tá assim, ó, direção não tem. Sabe, o operador de câmera não tem. Não tem. Tudo não tem. Tudo não tem. É. Aí vai. E aí faz uma carinha assim. Ai, durou, né? Ai, que bom. Ah, não, já foi já. Bom, Vote! aí sim.